Louvado seja Deus, nós estamos aqui com alguns irmãos que tiveram uma experiência sobrenatural com Deus. Nesta que está a ser a nossa atividade de consagração e busca ao Senhor Deus nesse lugar. Tiramos esse tempo e nós temos tirado esse tempo de agosto para nos consagrarmos a Deus, buscar a face de Deus de uma forma mais intensa. Dessa feita, Deus tem manifestado a sua glória, o seu poder neste lugar, em nossas vidas. Então queremos aqui recolher no meio dos irmãos as experiências que elas viveram com Deus nesse período de dias que aqui estão em consagração. Vamos ouvir então a nossa irmã Wilma, qual é a experiência que a irmã teve nesses dias passados aqui nesse lugar? Sim, a primeira é que eu tive um sonho que eu vi um anjo saindo deste lado para este. O segundo sonho que eu tive é aqui no lugar santo apareceu um avião muito grande que na porta do avião tinha uma bandeira de Angola. Amém. A irmã teve esta visão gloriosa com Deus. Louvado seja Deus. Então vamos ouvir agora o que a irmã Neuza teve com Deus nesse lugar. O que Deus mostrou? É verdade, irmãos. Nós não estamos aqui num lugar normal. A primeira experiência que eu tive foi de ver dois anjos aqui, um de um lado direito, o outro do lado esquerdo, não é? Nós estamos no meio, que isso é como se fosse um círculo, nós estamos no meio e os anjos estavam assim a olhar para nós, como se estivessem a aguardar-nos, como anjos da guarda. E pronto, ao longo da noite eu fui tendo visões de outros anjos aqui à volta, não é? Como se as montanhas se transfigurassem. Tem ali uma imagem que é bem visível para quem tiver olhos espirituais, de um querubim, que é descrito no livro de Ezequiel, que tem um rosto de leão, um rosto de homem, o rosto de águia e o rosto de boi. É bem visível para quem tiver olhos espirituais. Então convido os irmãos a virem aqui ao lugar santo para viver essa experiência parecida. Louvado seja Deus. Deus seja louvado. Vamos ouvir agora a nossa irmã Isabel. Nossa irmã Isabel, qual é a experiência que teve com Deus nesse dia? Pai do Senhor, irmãos, foi uma experiência mesmo única, diferente. No princípio um pouquinho, como que posso dizer, emocionante, porque deparei-me com anjos, 3 anjos, em cima da montanha, no qual um deles, o do meio, segurava uma vara de pé e estavam todos fixos para o povo, que estávamos todos a orar, a glorificar o nome do Senhor na madrugada da noite e do dia. E então, pronto, aquilo parecia que estava a controlar-nos, a nossa oração. Pronto, foi algo maravilhoso, muito bom. Eu senti-me assim um pouquinho, um arrepiozinho no início. E sentia como se estivessem a tocar-me, depois eles voltavam, tocavam, voltavam. E pronto, e foi assim que tive essa experiência aqui. E também olhei para o céu, estava o céu muito lindo, com muitas estrelas, e todo ele com desenhos de flores, parecia um salão, mas no alto mesmo do céu, muito bonito, pintado, desenhado, com estrelas brilhantes, muito brilhantes. E pronto, acordei, perguntei a alguns irmãos também se estavam a ver a mesma coisa, e alguns diziam que sim, outros disseram que não. E assim foi a minha experiência. A experiência maravilhosa. Nós também ainda vamos ouvir a nossa irmã Cândida, que teve também teve também uma experiência sobrenatural com Deus nesse lugar. Amém, paz do Senhor. Nós estamos aqui no lugar de retiro e conforme várias pessoas já passaram por aqui, declararam, estamos a ter experiências sobrenaturais impressionantes. Eu tive a honra, eu chamo isso de grande honra, de ver um anjo a voar que saía daqui até para ali. E depois essa árvore que está ali no meio acendeu de uma maneira tão impressionante que parecia aquelas luzes de Natal a brilharem, mas tudo em branco. E dava uma impressão de que a árvore vibrava, parecia que queria se comunicar. E isso aconteceu num dia. No dia seguinte, eu perguntei a Deus o que era aquilo e pedi, se fosse de ti, Deus, eu gostaria de voltar a ver.
e no dia seguinte voltou a acender, mas foi tudo muito rápido. Eu acho que Deus só quis me dizer, eu estou aqui, e depois desapareceu. E fora isso fui vendo outras coisas e glorifico a Deus por isso. Amém? Amém. Como sentiu? Qual é a sensação no espírito, no teu ser? Como depois de viver essas maravilhosas coisas que Deus lhe mostrou, o que sentiu a irmã? Nos primeiros dias parecia que eu estava, como é que eu posso dizer? Eu estava fora de mim, eu estava a sonhar, eu parecia que não era algo real. Mas depois, com o tempo, eu fui me acostumando à ideia e pronto, é isso. Tornou-se algo natural do teu viver, nesse caso? Tornou-se algo natural porque eu pertenço a uma igreja que, graças a Deus, nós vemos essas coisas de forma natural. Eu também tive uma experiência muito incrível. Uma das vezes a mamã Tete, que é a líder da nossa igreja, estava a caminhar às 3 da manhã em oração. E eu estava na tenda a descansar. E quando a mamã Tete passa por mim, eu senti o barulho de uma multidão atrás da mamã Tete, inclusive barulho de cavalos. Parecia que havia cavalos, havia muita gente a andar. E eu, quando saí, espreitei, eu disse, meu Deus, que é isso? Cavalos aqui em cima no monte. E quando saí, eu deparei-me apenas com a mamã Tete sozinha, mas atrás vinha uma espécie de nevoeiro. Parecia que havia sombras, alguma coisa atrás da mamã Tete, que eu sinceramente eu disse, afinal ela não caminha sozinha. Amém, amém. Deus seja louvado. Vamos ouvir agora o nosso... Amém. Vamos ouvir agora o nosso irmão Zebito, o nosso irmão Rafael, que também estão aqui. Só para dizer, nossos irmãos que vivem na diáspora vieram, o nosso irmão Zebito, que veio propriamente de Portugal, o nosso irmão Rafael, que veio propriamente da Inglaterra. Eles vieram aqui porque é um hábito nosso. Todos os anos que vão passando, que vão chegando, a gente tirar o mês todo de agosto para a consagração, de uma forma que eu disse, consagração a gente faz todos os dias, mas essa consagração, essa separação intensificada de uma forma mais intensa para que a gente possa viver com Deus experiências sobrenaturais. E nós estamos aqui, os irmãos já estão dentro do assunto, no espírito, e pediram férias nesse período, só para os irmãos que estão aí nos assistindo da diáspora. Eles tiraram férias, são trabalhadores, pediram um tempo lá no trabalho, e o tempo que casa com o dia ou o tempo que a gente vem no lugar da nossa consagração, que é a cidade dos anjos, nomeadamente dita, chamada por nós pela cidade dos anjos, pelas vastas experiências que Deus tem mostrado. Então vamos ouvir um pouco o irmão Eusébio e também o irmão Rafael, nossos abençoados irmãos. Então, conta-nos um pouco valeu a pena estar aqui? Primeira coisa eu quero saber, valeu a pena estar nesse lugar? Vale sempre a pena estar nesse lugar, porque é uma experiência única. É uma experiência única porque eu nunca, já passei várias igrejas, mas esta não é considerada uma igreja. Isto é um santuário. É mais do que até o nosso santuário de Fátima. Bem dito e bem visto para quem conhece Fátima. Eu pelo menos conheço Fátima, não tem nada a ver com isto. Fátima é uma coisa e aqui eu vivenciei coisas inéditas que só vendo. Quem tiver o prazer de vir, conforme eu vim com o meu irmão Rafael, aqui no terreno vai ver a coisa, vai sair daqui abençoado. E não vendo como as pessoas vejam no vídeo. O melhor é vir mesmo pessoalmente, e pessoalmente as coisas são diferentes. Porque quando eu conheci o Monte das Nações, conheci pela intermédio de uma vizinha, e eu vi aquilo e disse, não, quando chegar a minha data eu vou ir. E vim aqui no Monte das Nações porque eu estava à procura da libertação e andei em muitas igrejas e não encontrei o que eu procurava. Mas quando eu cheguei aqui, eu encontrei o que eu procurava. Se o irmão tiver que dizer algo para os nossos irmãos que estão lá na Inglaterra, nossos irmãos angolanos, mesmo propriamente natural, os ingleses, o que o irmão diria para eles sobre este lugar? Manda aí um recado para eles. Eu só diria tudo de bom porque eu mesmo vou passar essa experiência para eles. Não vão ver pelo vídeo, eu mesmo vou passar essa experiência para eles,
mostrar o vídeo e dizer tudo o que acontece no lugar santo. Pronto, nosso irmão torna-se-á um evangelista lá nesse lugar. É isso, amém? E o nosso irmão Eusébio, o que é que tem a dizer para os nossos irmãos que estão lá em Portugal, propriamente em Lisboa, certo? Sim. Certo, nossos irmãos que estão lá, manda um recado para eles aí na câmera, eles estão aí, vão ouvir. É para dizer, meus irmãos, que a salvação está aqui no lugar, no Monte dos Anjos. Aqui está a salvação. E quem quiser, olha, aproveita quando puder, tira uma passagem, 7.000 quilômetros, custa, mas vai sair vitorioso. Vai valer a pena vivenciar uma experiência sobrenatural com Deus? Vai valer a pena, vai. Então, Porque eu fui liberto. Não fui liberto de algo que esse todos os anos andou a mim atrás e eu nunca vi. Mas quando eu cheguei neste Monte das Nações, eu vi, não vi anjo, mas vi o verdadeiro Satanás, o verdadeiro diabo que andou a mim atrás. Passei várias igrejas, mas nunca vi. Mas quando eu cheguei aqui, eu vi. Muitos vão pensar assim, será que ele está a falar a verdade? Será que ele viu mesmo? Então, para não estar na dúvida, eu convido, vem ao lugar santo. Paz do Senhor, povo de Deus, hoje dia 16 de agosto de 2025, nós estamos aqui no Monte das Nações, na Cidade dos Anjos, nominada Cidade dos Anjos, pelas muitas aparições e visões sobrenaturais que Deus tem nos dado nesse lugar, quando aqui nos concentramos em retiro e oração para nos consagrar e buscar a face do Senhor, e Ele tem revelado a sua glória, tem manifestado, tem abrido os olhos espirituais, e nós vamos agora ouvir um depoimento da nossa irmã Ana, que teve uma visão na madrugada do dia 15 para o 16, que é hoje. Então, nossa irmã Ana, conta-nos um pouco dessa tua experiência sobrenatural. Amém, pastor. Eu tive a graça de hoje ver não simplesmente um anjo, mas eu vi muralhas de anjo, porque na madrugada de hoje nós entoávamos, nós louvávamos, na medida que nós louvávamos, eles apareciam, mas eram muralhas de anjo, porque eles cantavam conosco, eles também cantavam conosco, mas muitos anjos. Isso não é brincadeira, não é falar qualquer coisa mais, ou então queria aparecer, mas isso é verdade, eu própria, que onde eu estava, não estava se contando, não estava conseguindo me meter de pé, porque eu chorava de tanto ver muitos anjos, eu chorava, louvava, mas chorava, porque eles eram era muralha de anjos que eu vi nesta madrugada. Um coral de anjos, ou seja, enquanto nós louvávamos, a irmã, Deus fez-lhe a graça de poder então contemplar esta presença angelical que aqui estavam neste lugar. É o que nós estamos a dizer nos depoimentos. Nós temos essas experiências, temos visto essas aparições, não porque somos lunáticos, não porque somos fanáticos, não, mas é porque na medida que você crê, Deus derrama a sua graça, Deus derrama o seu poder para que as pessoas possam vê-lo e crer naquilo que estão a crer, naquilo que acreditam. Então, se eu acredito em Deus, é normal que essas coisas me aconteçam, isso não é novidade, mas para os incrédulos, para as pessoas religiosas, fanáticas, essas sim, essas coisas que a gente está aqui a mostrar no depoimento, vai lhe servir de escândalo, vai lhe servir de pedra de tropeço, mas se você quer viver as experiências sobrenaturais com Deus, é fácil. Consagra-se mais, busca mais, acredita, leia a palavra, medita na palavra e você verá a graça de Deus se manifestar na sua vida. Nós vamos ouvir mais um depoimento do nosso irmão que também teve uma experiência sobrenatural. Deus abençoe a nossa irmã Ana. Estamos juntos. Vamos ouvir agora o outro nosso irmão que também teve uma experiência sobrenatural. Louvado seja Deus, estamos aqui na presença do nosso irmão Ares Felipe Venga, nosso irmão que também teve uma experiência sobrenatural, espiritual com Deus, e nós queremos ouvi-lo. O que aconteceu nesse período em que nós estamos desse retiro espiritual, nesses dias de retiro e consagração? O que o irmão viu e ouviu da parte de Deus? Muito obrigado pela oportunidade que me deram para falar da experiência que eu vi no dia de hoje do Lugar Santo. Foi na madrugada de hoje. Estávamos todos a receber as visões, estávamos a dormir. Às 3 horas da manhã foi quando eu vi que passou uma coisa tipo uma bala, mas aquilo estava de cor branca, passou tão rápida
que eu me perguntei o que é isso. Mas eu dei de nada. Mas segunda vez Deus me confirmou às 5 horas da manhã que passou mais segunda, tipo uma bala, mas de cor branca, tudo bem rápido. Foi quando eu percebi, são os anjos que estão em circulação à volta daqui do lugar santo. E agradeço bastante por Deus tem sempre me visitando, me mostrando sempre a sua glória, a sua grandeza, que é para poder aumentar a minha fé. Amém, amém. Aquele que crê verá a glória de Deus, disse Jesus. Aquele que crê verá a glória de Deus. E isso que nós estamos a fazer é crer. Quem crê vai ver a glória de Deus. Vamos ouvir ainda mais, temos ainda depoimento. Vamos chamar nossa irmã Germana, que também vai testemunhar a Deus. Amém? Paz do Senhor, irmã Germana. Como está, irmã Germana? A paz do Senhor, pastor. Estou bem, obrigada. Irmã Germana, nós estamos aqui, hoje é dia 16, hoje é dia 16 de agosto de 2022. Nós estamos aqui querendo ouvir, nesse período que nós estamos aqui, nesses dias passados, e hoje estamos a dar sequência na nossa atividade de jejum e consagração e purificação e santificação a Deus. Queríamos ouvir qual é a experiência que a irmã teve com Deus nesses dias que a irmã está aqui em oração e busca a presença do Espírito Santo. Até é difícil explicar, mas só de estar aqui é uma sensação que você sente a conexão diretamente com Deus. É um lugar realmente santo. Só estarmos aqui, o Espírito Santo se move em nós. E hoje, por volta das 3, acredito eu estava deitada, mas a olhar para cima. Então eu parava as estrelas e de repente passou uma luz, saiu deste lado e passou assim em direção ao lugar santo, mas em cima. Uma luz brilhante, muito rápida, passou. E eu fiquei assim, uau. O que é isso? Algo muito, muito brilhante. A irmã viveu aquilo que o nosso irmão Ares já aqui falou também, ou seja, então nós achávamos que era só o irmão Ares que estava a ter a mesma visão, que teve a mesma experiência, mas isso foi abrangente. Nesse momento também que ele viveu, a irmã também estava a presenciar a mesma visão. E como é que a irmã se sentiu depois de ver aquela coisa maravilhosa? Eu fiquei alegre e fiquei a me perguntar, uau, o que é isso? Será um anjo? Uma outra coisa? Mas não se pareceu com aquilo que a gente costuma ver, né? Estrela cadente passando, depois desapareceu. Não se pareceu com aquilo. Não é estrela cadente. Aquilo era muito diferente. Era muito diferente. Muito diferente. Ok, louvado seja Deus. Então, é aquilo que nós estamos sempre a dizer. Quem crê, verá a glória de Deus. Aqueles que creem vão ver a glória de Deus. Por essa razão é que nós estamos aqui testemunhando aquilo que Deus está a fazer. Venha, nós estamos a convidar você, venha, se junte a nós, vamos orar junto, vamos aqui, então, buscar a face de Deus. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Estamos aqui com a nossa irmã Joana, que teve também uma visão. Nossa irmã Joana, conta-nos um pouco, o que viu? Eu vi na primeira semana, quando viemos aqui no lugar santo. E ao dormir à noite, naquela hora fizemos oração, depois mamãe disse, ficam no espírito, ouve o Deus a falar, vão receber mensagem, vão ver os anjos. Então, naquela hora de descanso, eu até não estava no sono, como se estava a dormir. Meio sonolenta. É assim mesmo. Deus me disse, olha aí nessa parede. Eu olhei esse muro aqui, aquele é o palácio de ouro. Dentro daquele palácio, a mamãe Tete estava aí. Eu até não estava conseguindo olhar lá. Olhei assim, meu Deus, isso aqui. A irmã viu um palácio de ouro. E a mamãe estava dentro daquele palácio. Louvado seja Deus. Deus, a Bíblia vai falar em Apocalipse que o João disse que eu vi a cidade, a Nova Jerusalém descendo dos céus. E a gente sabe que a Nova Jerusalém, ela é toda adornada de ouro. Então, é normal que a irmã conta que teve uma visão. Deus pode fazer essas coisas, abrir a visão.
Deus abre a visão. Isso não é a primeira vez que acontece. Já aconteceu no tempo passado, acontece no tempo presente, porque acontece não porque a gente quer, mas porque Deus faz isso com a gente. Então, a irmã teve essa visão, ela viu um palácio. E o que é que nós podemos entender com isso? O que ela viu, nada mais, nada menos do que um pedaço do céu. Isso é real. Deus mostra essas coisas. Deus faz essas coisas. E o apóstolo Paulo ele disse, eu vi coisas, fui até o terceiro céu e vi coisas inefáveis que aos homens não é lícito falar, não convém falar. Então, que Deus abençoe a nossa irmã Joana, que Deus continue lhe fazendo graça, lhe abrindo a visão e dando entendimento para as coisas espirituais. Amém? Estamos aqui com nosso irmão Jandir. Nosso irmão Jandir também teve uma experiência sobrenatural com Deus. Explica-nos, nosso irmão Jandir, como é que foi essa tua experiência com Deus? A paz, irmãos, de facto são muitos anos de idade que eu tenho e já andei em algumas igrejas. Nunca vivi a experiência que eu vivi nesta madrugada. Eu só ouvi as pessoas a falarem, vi anjo. Lembrando, perdão, irmão Jandir, lembrando que hoje é dia 16, não é isso? Exato. Dia 16 de 2025, agosto, estamos em agosto, 16 de agosto de 2025. E nós estamos aqui. Então, continua, irmão Jandir. Eu só ouvi as pessoas a falarem, vi anjo. Quando eram quase 3 horas, eu sentado no meu lençol, no meu cobertor, eu disse, Deus, quero sentir essa experiência de ver anjo. Irmãos, vocês não imaginam. Eu olhei para o céu e vi um monte de luzes, como se fosse uma bola grande. Depois aquela bola grande espalhou-se por todo lado. Amém, irmãos? Eu tive experiência, depois senti uma voz que me disse assim, querias tanto ver anjo? Está ali, viste? Irmãos, vocês que estão em casa, não percam mais tempo, não arranjam outros caminhos, venham procurar o Monte das Nações, venham procurar, ainda estamos em agosto, só terminaremos o nosso trabalho do lugar santo no dia 31. Venha neste lugar ver anjos de perto. Eu, Jandir Tree, nunca tinha visto um anjo. Depois de me converter em janeiro deste ano, em agosto consegui ver anjo com os meus próprios olhos. Amém, irmão? Não perca mais tempo. Converta-te, muda de vida e vais ter o privilégio de ver anjos para um dia falar para os teus filhos que passaste nessa terra e viste anjo. A paz do Senhor. Louvado seja Deus. Só para dizer aos irmãos, há uma passagem bíblica em João capítulo 1, versículo 45 a 51. Diz assim, Filipe encontrou Natanael e disse, achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael, Nazaré, pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe, vem e veja. Aqui está a resposta. Nós estamos a falar sobre ver anjos, sobre visões que o Deus tem mostrado aos fiéis. Talvez o vídeo vai chegar até você, chegou até você, que está aí na sua casa, no seu trabalho, pegando no teu telefone, vendo pelo computador, pela tua smartphone. E você está aí a se perguntar, mas isso que eles estão aí a falar sobre ver anjo, é verdade isso? A palavra está aqui, vem e vê. É só ver e vem. Vem e vê. Simples. Quando ele chegou até Jesus no 47, diz assim, ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus, aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Perguntou Natanael, de onde me conheces? Jesus respondeu, eu vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Jesus disse, você crê porque eu te disse que vi debaixo da figueira. Você verá coisas maiores do que essa. Então acrescentou, digo-lhe, a verdade, vocês verão o céu aberto, os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Para Deus, isso que nós estamos a vivenciar não é algo, não é novidade, não é algo fora do comum. Isso é o natural de Deus, é o natural para o crente. Jesus mesmo disse,
Vocês vão ver os anjos descendo e subindo. Então, não há aqui por que perguntar, duvidar. Se você não tem essa experiência, nós dizemos para você, consagra mais a tua vida, lê mais a Bíblia, ora mais, busque mais. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe. E se quiser se juntar a nós, nós estamos aqui. O Monte das Nações ele está localizado no Mirador da Lua. No Mirador da Lua, a entrada principal é na Praça do Peixe. Depois que passa o monumento Mirador da Lua ou o Mirador da Lua, tem a Praça do Peixe à tua direita, para você que vem de Luanda, à tua direita, entra. E assim que chegar no comando da Guarda Fronteira, no destacamento da Polícia da Guarda Fronteira, ali é só perguntar onde é que é o Monte das Nações. E já vai lá ver, já vai estar bem na tua frente. Sobe, junta-se a nós. Este monte está sob a liderança da serva de Deus, a nossa Mamá Tetê, Teresa José Pedro, mais conhecido por Mamá Tetê. E nós estamos aqui. Venha conhecer esse lugar. Que Deus abençoe rico e poderosamente o povo de Angola e as nações, ao mundo. Deus abençoe. Amém.